Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E aqui nesse vídeo eu trouxe uma sugestão para se trabalhar com sobras de fios. Aqui eu fiz um caminho de mesa retangular utilizando um fio 100% algodão. Eu trabalhei com um fio Anne apenas com sobras. Você não precisa ter uma quantidade grande de fio para fazer essa peça. O importante é utilizar aquelas sobras. Aqui eu utilizei 6 cores e eu utilizei o branco, que é a 7ª cor, porém essa cor aqui ela não é sobra. Eu utilizei quase o novelo inteiro. Então apenas o branco é que eu não trabalhei com sobras. As demais cores eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu utilizei apenas um pouco de fio de cada um. Essa peça tem 1,20 m de comprimento por 42 cm de largura. Mas você pode fazer maior ou menor. Eu utilizei fio 100% algodão, mas esse mesmo passo a passo você pode fazer também com fio de polipropileno. E se utilizar barbante, número 6 ou número 8, você vai estar fazendo um tapete ou uma passadeira. Se quiser também aumentar, você pode utilizar esse mesmo passo a passo fazendo com o barbante número 4. Para confeccionar essa peça, eu utilizei uma agulha para crochê de 1,75 mm, mas você vai utilizar a agulha correspondente ao fio que você vai trabalhar. Pode utilizar a combinação de cores de sua preferência. Pode trabalhar com a marca que você tiver acesso, porque aqui o objetivo é trabalhar com as sobras. Então eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para estar recebendo as notificações quando eu postar algum vídeo novo no canal. Então deixe o seu like, compartilhe o vídeo com quem faz crochê, que ajuda muito o canal. Então vamos dar início ao passo a passo? Eu vou começar a peça com esse tom de azul. Faço a laçada inicial. Em seguida faço um cordão de correntinhas com múltiplos de 4 e no final acrescento mais 3. Eu farei essas correntinhas até alcançar 35 centímetros. Seguindo múltiplos de 4, vou fazendo de 4 em 4 e no final acrescento mais 3. Eu fiz ao todo 71 correntinhas e ficou com 35 centímetros. Pode ser que você precise fazer mais ou menos correntinhas, porque depende muito da tensão de ponta e do material que você está trabalhando. Mas aqui tem que ser múltiplo de 4 e no final acrescenta mais 3. Então o meu ficou com 71 correntinhas. Laço, vou contar 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui na sexta correntinha faço um ponto alto. Fiz um ponto alto na sexta correntinha, aqui eu fiquei com 5 correntinhas. Onde uma correntinha aqui da base vai ser o espaço, 3 correntinhas serão equivalentes a um ponto alto e mais uma correntinha de espaço, aqui na parte de cima. Então aqui laço, na próxima correntinha de base faço um ponto alto. Na próxima correntinha faço também mais um ponto alto. Então fiquei com 3 pontos altos seguidos. Faço uma correntinha de espaço. Vou pular uma correntinha aqui da base e na próxima faço um ponto alto. Na próxima correntinha faço um ponto alto. E na próxima correntinha faço o terceiro ponto alto. São 3 pontos altos seguidos. Faço uma correntinha de espaço, vou pular uma correntinha aqui da base, na próxima faço o primeiro dos 3 pontos altos seguidos.
Essa daqui é a sequência que eu farei em todo esse cordão de correntinhas. São 3 pontos altos seguidos, com espaços de uma correntinha entre eles. Fiz os blocos de 3 pontos altos em todo o cordão de correntinhas. Aqui no final, sobrou 2 correntinhas. Faço uma correntinha de espaço, vou pular uma correntinha da base e aqui na última faço um ponto alto. Então, finalizei a primeira carreira com um ponto alto e uma correntinha de espaço, assim como eu tenho aqui no início da carreira. Vou começar a segunda carreira com 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Laço, viro a peça para o outro lado, e nesse espaço de uma correntinha, faço 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas do início, eu tenho um bloco de 3 pontos altos. Fiz o bloco de 3 pontos altos, faço uma correntinha de espaço. Vou pular os 3 pontos, no próximo espaço faço 3 pontos altos. Então a segunda carreira será formada também pelos blocos de 3 pontos altos. O intervalo entre eles é de uma correntinha. Então fiz uma correntinha de espaço, pulo os 3 pontos da base. No próximo espaço de uma correntinha faço 3 pontos altos. Farei assim até o final da carreira. Cheguei ao final da segunda carreira, fiz o último bloco de 3 pontos altos. Aqui eu tenho as 5 correntinhas da carreira anterior. Essa correntinha que fica do lado do ponto alto, ela é o equivalente ao espaço. Então nesse espaço eu tenho que fazer 2 pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui e faço 2 pontos altos. E faço um ponto alto dentro da próxima correntinha, finalizando a segunda carreira. Aqui formou um bloco de 3 pontos altos, assim como eu tenho no início da carreira. Vou começar a terceira carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço. Laço, viro a peça para o outro lado. Vou pular os pontos altos e no primeiro espaço faço um bloco de 3 pontos altos. Então essa terceira carreira ela é igual à primeira. Ela começa com um ponto alto e uma correntinha de espaço. Fiz o bloco de 3 pontos altos, faço uma correntinha, pulo o bloco de 3 pontos altos da carreira anterior e no próximo espaço faço 3 pontos altos. A base dessa peça era bem simples, era formada só pelos blocos de 3 pontos altos. Então faço uma correntinha, pulo os 3 pontos, no próximo espaço faço 3 pontos altos. Farei assim até o final da carreira. Essa é a sequência da terceira carreira. Aqui eu estou chegando ao final da terceira carreira. Sobrou apenas um espaço de uma correntinha e o bloco de 3 pontos altos. Então faço uma correntinha e dentro do espaço faço o último bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, no último faço um ponto alto. Então eu encerrei a terceira carreira com uma correntinha e um ponto alto, assim como eu tenho no início da carreira. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Esse é o início da quarta carreira. Laço, vira a peça para o outro lado e assim como na segunda carreira, eu farei dentro desse primeiro espaço de uma correntinha 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, eu tenho 3 pontos altos aqui no início da carreira. Toda carreira par vai começar com esse bloco de 3 pontos altos.
vai começar e finalizar com um bloco de 3 pontos altos. Toda carreira ímpar vai começar e finalizar com um ponto alto e uma correntinha de espaço. É sempre assim. Faço a correntinha, vou pular os 3 pontos, no próximo passo faço o bloco de 3 pontos altos. Faço a correntinha, pulo os 3 pontos, no próximo passo faço 3 pontos altos. Farei assim até o final da carreira. Fiz o último bloco de 3 pontos altos aqui da quarta carreira. Aqui eu tenho as 4 correntinhas, onde 3 equivale a um ponto alto e uma correntinha é o espaço. Então faço uma correntinha de espaço e nessa correntinha, que é o espaço da carreira anterior, por baixo dela faço 2 pontos altos. E na próxima correntinha, que é a terceira das 3 que equivale a um ponto alto, dentro dela faço um ponto alto. Eu faço dentro da correntinha que é para prender aqui o ponto alto e finalizar a carreira. Então finalizei a quarta carreira, vou começar a quinta com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma correntinha de espaço. Lembrando que a quinta carreira, como é ímpar, então ela começa com um ponto alto e uma correntinha de espaço. Vou pular os pontos, no próximo passo faço o bloco de 3 pontos altos. Essa é a sequência que eu farei por toda a base da carreira. Só vai mudar quando chegar no acabamento. E aqui eu farei também a troca das cores. O diferencial dessa base é exatamente a troca das cores. Então eu faço 8 carreiras com essa cor e a partir da nona eu faço a troca. Então eu vou adiantar as próximas carreiras e vou retornar na nona para mostrar a troca das cores. Finalizei a oitava carreira e agora farei a troca da cor. A próxima cor que eu vou trabalhar é a branca. Aqui eu tenho duas alternativas. Eu posso cortar o fio aqui, depois eu venho com o fio uma nova cor e vou prender nesse mesmo ponto e vou começar a próxima carreira. Só que aí vai ficar com essas sobras de fios e depois tem que arrematar. Então a alternativa que eu vou utilizar é a seguinte: eu vou segurar aqui o fio próximo de onde eu tenho um bloco de 3 pontos altos. Vou segurar o fio, vou tirar aqui a agulha. Ó, peguei o fio aqui, vou desmanchar 2 pontos. Ainda segurando o fio. Aqui eu coloco a agulha para não desmanchar o terceiro. E onde aqui eu estou segurando, eu vou cortar o fio. Aqui eu estou com o fio azul cortado, que é o suficiente para fazer 2 pontos altos. Então é só prender nesse fio, o fio com outra cor. Você pode fazer da forma que preferir. Pode fazer 2 nós simples, pode fazer o nó de tecelão, se você souber fazer, ou qualquer outro método que você conhecer. É só prender os 2 fios e cortar o excesso das pontas. Aqui eu fiz 2 nós, cortei o excesso das pontas e agora farei os 2 pontos altos para encerrar a carreira. Essa daqui é apenas uma sugestão para evitar que fique com várias sobras de fios aqui no finalzinho na hora de arrematar. Então fiz o último ponto alto, o nó ficou aqui, ó. Se por acaso você fizer esse último ponto alto e ele ficar com uma mistura de cores, não tem problema. E se no próximo ponto alto da próxima carreira também ficar uma mistura de cores, não tem problema. Só que aqui, ó, como eu fiz a medida certa, ele fica bem equilibrado. O nó tá aqui atrás.
Agora eu farei a próxima carreira, que é uma carreira ímpar, então eu faço as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma correntinha de espaço. Laço, viro para o outro lado e aqui no primeiro espaço faço um bloco de 3 pontos altos, seguindo o mesmo padrão que eu fiz nas carreiras anteriores. Então a base dessa peça ela é apenas isso. O grande diferencial está na troca das cores. Então eu vou adiantar toda essa base até alcançar o tamanho que eu quero, antes do acabamento. Então eu vou retornar e mostrar como eu fiz a combinação de cores, quantas carreiras eu fiz e o tamanho que ficou. Então eu vou adiantar as carreiras e retorno para dar continuidade fazendo o acabamento. Eu retornei após ter feito 109 carreiras. E a peça fica assim. Eu utilizei 6 cores, apenas sobra de fios, e o branco, que é a 7ª cor, eu vou utilizar o novelo inteiro. Então eu fiz esses detalhes entre as cores, eu fiz 2 carreiras de branco. A cada mudança de cor, eu fiz 2 carreiras de branco. O contorno da peça, o acabamento, eu também farei com o fio branco. Aqui as demais cores eu trabalhei com sobras, uma quantidade bem pequena. Eu fiz a repetição das cores, somente essa aqui do meio, que eu fiz apenas uma camada porque é o que eu tinha a menor quantidade. Mas as outras eu fiz a repetição. Quando eu mostrar as fotos da peça, você vai poder ver como ficou no total. Mas você pode utilizar cada camada, trabalhar com a sobra de fio que você tiver. Então você pode fazer com 10 cores, com 11 cores, vai depender do tamanho que você quer e da quantidade de fios que você tem. Mas aqui é só sobras. O padrão é o mesmo, inclusive. Ao chegar aqui na última camada, cada camada de cores eu fiz 8 carreiras. Apenas o branco que eu utilizo 2 carreiras entre a separação das cores. Mas cada camada eu fiz 8 carreiras. Agora nessa última camada eu fiz 9 carreiras. Por quê? Porque o final ele precisa terminar em uma carreira ímpar, para que o final seja com o espaço de uma correntinha e o ponto alto de cada lado. Ele tem que ficar igual ao começo da peça, que também começa com o espaço de uma correntinha e o ponto alto. A partir daqui eu vou iniciar o acabamento. Então, aqui eu tenho o final da última carreira, eu cortei o fio, e aqui do lado direito eu vou prender o fio branco. Com o fio branco faço a laçada inicial, aqui eu tenho 3 correntinhas que equivalem a ponto alto e uma correntinha de espaço. Onde eu tenho essa correntinha aqui de espaço, eu vou passar a agulha por dentro dela, vou puxar a laçada por dentro da correntinha, faço um ponto baixíssimo, vai formar uma correntinha. Faço mais 2 correntinhas e aqui eu tenho o equivalente ao ponto alto. E dentro da mesma correntinha, eu faço mais 2 pontos altos. Formou o bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha. No próximo espaço, faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha. No próximo espaço, faço 3 pontos altos. Farei assim até chegar aqui na ponta. Fiz os blocos de 3 pontos altos com os intervalos de uma correntinha entre eles. Faço uma correntinha e no último espaço faço os 3 pontos altos.
faço 3 correntinhas. Aqui eu lacei, viro a peça, e aqui nessa lateral, onde tem um ponto alto, faço 3 pontos altos. Essa daqui é a lateral do último ponto alto. Então aqui formou o canto. Eu tenho um bloco de 3 pontos altos, que eu fiz no espaço de uma correntinha. Fiz 3 correntinhas de espaço, e aqui na lateral desse ponto alto, que foi o último que eu fiz, onde eu cortei o fio, nessa lateral também fiz 3 pontos altos. Vai formar o leque do canto. Faço uma correntinha. Eu tenho nessa carreira aquele bloco de 3 pontos altos. Eu vou pular essa carreira e venho para a próxima, onde eu tenho apenas um ponto alto. E aqui na lateral dele faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou pular essa próxima carreira. E na carreira seguinte, que eu também tenho apenas um ponto alto, faço 3 pontos altos. Então na lateral da peça, eu farei os blocos de 3 pontos altos, sempre aqui nessas carreiras ímpares, que ficou com o ponto alto e o espaço de uma correntinha. Já nas carreiras pares, que eu tenho os blocos de 3 pontos altos, eu vou pular. Faço a correntinha de espaço, pulo a carreira, que tem um bloco de 3 pontos altos, e faço 3 pontos altos na lateral do ponto alto da próxima carreira. Eu farei assim até chegar no próximo canto. Sempre uma correntinha, 3 pontos altos. A lateral está ficando assim. Aqui eu fiz toda a lateral com os blocos de 3 pontos altos. Cheguei aqui no final, onde eu tenho esse ponto alto e aqui o espaço de uma correntinha. Então na lateral do ponto alto eu faço os 3 pontos altos. Fiz uma correntinha de espaço, laço, venho aqui na lateral e faço o primeiro ponto alto. Faço o segundo ponto alto. E agora o terceiro. Faço 3 correntinhas. Aqui eu viro a peça, lacei a agulha, venho no espaço de uma correntinha e faço os 3 pontos altos. São 3 pontos altos dentro do espaço de uma correntinha. Formou o canto. Faço uma correntinha, aqui no próximo espaço faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Farei assim até chegar no próximo canto. Fiz os blocos de 3 pontos altos. Cheguei aqui no final, onde eu tenho as 4 correntinhas, onde uma forma o espaço e 3 formam o ponto alto. Então faço uma correntinha de espaço, laço, e aqui na primeira correntinha que eu tenho depois desse ponto alto aqui do último bloco, dentro dela faço 3 pontos altos. Eu faço dentro da correntinha, que é para deixar esse bloco aqui preso. Faço 3 correntinhas, e aqui na lateral eu faço um bloco de 3 pontos altos, formando o leque do canto. Faço uma correntinha de espaço, e aqui eu vou fazer a repetição que eu fiz nessa outra lateral. A mesma. Eu vou pular as carreiras pares, que é formada pelos blocos de 3 pontos altos,
e faço aqui nas carreiras ímpares, onde eu tenho apenas um ponto alto. Na lateral dele eu faço um bloco de 3 pontos altos. É bem simples. Eu farei assim até chegar no canto onde eu já comecei a peça. Vou encerrar a carreira com uma correntinha de espaço, laço, e aqui na lateral desse ponto alto eu faço a outra parte do leque, porque aqui eu já fiz a primeira parte com esse bloco de 3 pontos altos, então eu faço a outra parte. Fiz os 3 pontos altos, vou encerrar, mas em vez de fazer as 3 correntinhas que eu fiz nos cantos, eu vou substituir por uma correntinha e por meio ponto alto inclinado. Então, lacei a agulha, onde tem as 3 correntinhas aqui do início, que formam o primeiro ponto alto. Na terceira, passo a agulha por dentro e puxo o fio. Fiquei com as 3 laçadas, tiro as 3 de uma vez, formando meio ponto alto inclinado. Aqui fica no lugar das 3 correntinhas. Você pode também fazer as 3 correntinhas, vai fechar com um ponto baixíssimo e vai caminhar com pontos baixíssimos até esse próximo espaço de uma correntinha. Mas aqui eu fiz dessa forma para começar dentro do leque. O fio aqui está no meio, então faço 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e dentro do espaço faço mais 2 pontos altos. Então aqui eu fiz a metade do leque. A outra parte eu faço no final da carreira. Todo início e fim de carreira, nessa parte aqui, onde eu estou contornando a peça, ele vai encerrar dessa forma, com uma correntinha e um meio ponto alto inclinado. E o começo eu faço a metade do leque. Agora faço uma correntinha de espaço, vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço os 3 pontos altos, seguindo o mesmo padrão que eu fiz em toda a peça. Faço uma correntinha no próximo espaço, faço 3 pontos altos, até chegar no canto. Fiz os blocos de 3 pontos altos. Aqui no último espaço de uma correntinha, eu fiz o último bloco de 3 pontos altos. Aqui eu tenho o espaço de 3 correntinhas, que é o centro do leque. Faço uma correntinha de espaço e aqui dentro faço 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas e dentro do mesmo espaço faço 3 pontos altos. Vai formar um novo leque. Então nos cantos fica assim, você faz um leque dentro do leque. São 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, que você faz dentro do espaço de 3 correntinhas aqui do canto. Em seguida faz uma correntinha e passa para o próximo espaço para fazer a repetição. Então essa carreira ela é bem simples, é só fazer o mesmo padrão que fizemos aqui em toda a carreira, em toda a peça. Cada espaço faz os blocos de 3 pontos altos, o intervalo entre eles é formado por uma correntinha. E no leque dos cantos, dentro do espaço de 3 correntinhas, você faz a repetição do leque. São 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Eu farei assim a volta inteira e farei as próximas carreiras seguindo esse mesmo padrão. É bem simples. E aqui, o final é da mesma forma, uma correntinha e meio ponto alto inclinado, e o começo das carreiras sempre a metade do leque, com os 3 pontos altos. Então vou adiantar as próximas carreiras e quando eu retornar vou mostrar como ficou e vou iniciar o acabamento. Eu retornei após ter feito 4 carreiras contornando a peça. Faço uma correntinha. Aqui no final, onde eu tenho a primeira parte do leque, farei a outra parte.
São 3 pontos altos dentro do espaço. E para finalizar a carreira, faço uma correntinha e meio ponto alto inclinado. A partir daqui eu farei a última carreira. Então eu fiz 4 carreiras contornando a peça, com os blocos de 3 pontos altos e os espaços de uma correntinha entre eles. Eu tenho aqui o leque do canto, entre ele e esse outro leque, aqui desse canto, a quantidade de espaços que eu tenho aqui de uma correntinha tem que ser um número ímpar. Da mesma forma, eu tenho esse leque do canto e esse outro, os espaços de uma correntinha também tem que ser um número ímpar. Não pode ser par, porque senão não vai conseguir encaixar essa carreira de acabamento. Tem que ser um número ímpar. Então aqui eu encerrei exatamente dentro do espaço do leque, então vou começar a próxima carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro do mesmo espaço farei mais 3 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, ficam 4 pontos altos. Faço uma correntinha, aqui nesse próximo espaço faço um ponto baixo. Fica assim. Faço uma correntinha, laço, no próximo espaço faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço 3 correntinhas. Vou retornar aqui no ponto alto, passo a agulha aqui por essas 2 laçadas. Aqui eu vou puxar o fio e faço um ponto baixíssimo, formando um picô. Dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Então, dentro desse espaço de uma correntinha, eu fiz 3 pontos altos, um picô, 3 pontos altos. Fica assim. Faço uma correntinha e no próximo espaço faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço, no próximo espaço aqui de uma correntinha faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço 3 correntinhas, retorno aqui no ponto alto, pego aqui essas 2 laçadas do ponto alto, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Vai formar um picô. Laço e dentro do mesmo espaço faço 3 pontos altos. Então aqui eu vou alternar. Em um espaço eu faço uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, e no próximo espaço eu faço 3 pontos altos, um picô, 3 pontos altos. Farei assim até chegar no leque do canto. Fiz aqui os leques nessa lateral, cheguei no canto. No último espaço fiz um ponto baixo. Faço uma correntinha e dentro do espaço de 3 correntinhas faço 4 pontos altos. Faço 3 correntinhas. E aqui faço o ponto baixíssimo, formando o picô. Dentro do mesmo espaço faço 4 pontos altos. Então nos cantos eu aumento a quantidade de pontos altos. Faço 4 pontos, um picô, e dentro do mesmo espaço faço mais 4 pontos altos. Você pode fazer inclusive até 5 pontos.
Faz 5 pontos o picô e 5 pontos altos. Em seguida faz uma correntinha, no próximo espaço faz um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo espaço faz o leque de 3 pontos altos, um picô, 3 pontos altos. Você só aumenta os pontos aqui no canto. Nos outros espaços você faz com os 3 pontos altos mesmo. Eu fiz em toda a lateral e fica assim, os leques de 3 pontos altos, o picô, 3 pontos altos. O intervalo entre um leque e outro é formado por uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Caso você queira substituir essa correntinha, você pode fazer mais um ponto alto em cada leque. E no canto você aumenta, em vez de fazer 4 pontos altos no picô, 4 pontos altos, você faz de 5 a 6 pontos altos de cada lado. Mas aí é uma sugestão, você pode fazer do jeito que preferir. Então eu farei assim a volta inteira e vou finalizar lá no ponto aqui onde eu comecei, onde eu fiz apenas a metade, com os 4 pontos altos. Aqui dentro eu faço os outros 4 pontos altos, o picô, e fecho com ponto baixíssimo. Corto o fio e faço arremate. Essa daí é a carreira do acabamento. Depois eu retorno para mostrar como a peça ficou. Eu concluí a peça, fiz todo o acabamento. Aqui, onde eu comecei com a metade do leque, com os 4 pontos altos, eu fiz a outra parte. Fiz os 4 pontos altos, o picô, fechei com ponto baixíssimo. E aqui eu cortei o fio e já fiz os arremates. A peça concluída ficou com 1,20 m de comprimento por 42 centímetros de largura. Essa medida ela vai variar de acordo com o material que você está utilizando e a sua tensão de ponto. Então eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e quando for possível eu respondo. Eu agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.